Advogada, historiadora e professora formada pela Universidade Católica de Pernambuco e com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco. Participou de grupos de estudos políticos ainda adolescente e integrou o Diretório Acadêmico de História durante a graduação. Há anos se debruça sobre as questões de gênero e violência. Hoje atua junto ao movimento sindical, principalmente com sindicatos da área de educação. Candidata ao governo do estado pelo PSOL, Daniele Portela está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. Mais uma vez, a TV Nova, Nordeste, TV Cultura, colocando no ar o programa Roda Viva Pernambuco, nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. A partir de agora, você vai acompanhar na nossa programação e, a partir dessa data, uma sabatina com todos os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Vou lembrar ao telespectador do Roda Viva Pernambuco que os candidatos que aqui estão e as datas respectivas, todas as datas, elas foram escolhidas através de sorteio com as coordenações das campanhas eleitorais. Hoje, nós estamos iniciando a nossa rodada, trazendo Daniele Portela, que está aqui conosco, ou Dani Portela, para conversar com todos os jornalistas, os cientistas políticos desta bancada. Eu vou apresentar, a partir de agora, as pessoas que compõem essa mesa. Primeiro, vamos com a Aline Moura. A Aline Moura é jornalista do Diário de Pernambuco, gentilmente cedida. Aliás, quero agradecer a gentileza de Cauê Diniz e de toda a direção de jornalismo do Diário de Pernambuco. Aline Moura conosco mais uma vez. Boa noite, viu, Aline? Obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. Conosco também para debater, para conversar essa noite com a candidata ao governo do estado de Pernambuco, Dani Portela, o jornalista Sérgio Montenegro. Sérgio representa a Rádio CBN, também o seu blog, e vai, claro, endossar, vai nos presentear com muitas perguntas para a candidata Dani Portela. Sérgio representando a Rádio CBN e o blog, Ordem do Dia também. Sérgio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, mais candidata. Uma vez. Boa noite, Aldo. Boa noite aos colegas aqui da bancada. Outro jornalista fazendo parte da bancada, Edmar Lira, do blog Edmar Lira, conosco, estreando aqui no Roda Viva, para conversar nessa noite de terça-feira. Boa noite, Edmar. Boa noite, Aldo. Boa noite, Daniele Portela, né, a candidata, todos os demais da bancada e a todos que estão nos acompanhando neste momento. Vamos conversar. Pela Folha de Pernambuco, o jornalista Ulisses Gadelha, também conosco, estreante aqui no Roda Viva, certamente a primeira de muitas. Boa noite, obrigado pela presença, Gadelha. Boa noite, Aldo, boa noite, candidata, boa noite, colegas aí da bancada, vamos lá. Vamos conversar? Vamos embora. Ok. Conosco também aqui no Roda Viva, para conversar com o Dani Portela, Pedro Gustavo, que é cientista político e, claro, abrilhanta a nossa mesa nesta terça-feira. Pedro, boa noite, obrigado pela presença e ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Aldo. Boa noite, candidata. Boa noite aos demais colegas de bancada e aos telespectadores. Obrigado pela presença. Helder Bringel, cientista político, também estreando aqui na nossa bancada. Obrigado, viu, Bringel, pela presença. Teremos uma boa noite, certamente. Eu que agradeço. Boa noite a você, boa noite a todos. Que bom. E para brilhantar o nosso Roda Viva Pernambuco, o nosso chargista, artista plástico, cartunista, Ronaldo Câmara, gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Boa noite, viu, Ronaldo? Obrigado. Capricha aí no risco, no traçado dessa noite. Lembrando a você que você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais. Acesse nossas redes sociais, acompanhe também pela internet o nosso programa, nosso Instagram, @AldoVilela, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste, no Facebook, a fanpage Aldo Vilela Oficial e na TV Nova Nordeste. Durante a programação, você pode, claro, mandar perguntas, sugestões, vai para o Instagram, @AldoVilela, repito, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste, e no Facebook você vai para a fanpage. Também estamos transmitindo pelo Facebook da TV Nova, pelo Facebook oficial do Aldo Vilela, e certamente a reprodução ela se dará de maneira bem ampla. Hoje, Daniele Portela conosco. No próximo dia 28 de agosto, Simone Fontana, candidata pelo PSTU. No dia 4 de setembro, Júlio Loss, candidato pelo Rede Sustentabilidade, aqui no centro do Roda Viva Pernambuco.
No dia 11 de setembro, o governador Paulo Câmara, que pertence ao PSB e busca a reeleição. No dia 18 de setembro, Maurício Rantes, que é candidato ao governo pelo PROS. E no dia 25 de setembro, Armando Monteiro Neto, que pertence ao PTB, candidato ao governo do Estado. Candidata Daniele Portela, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Roda Viva Pernambuco. Boa noite, Aldo. Obrigada pelo convite. Que bom. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu queria iniciar esse bate-papo para saber da senhora, do ponto de vista da estrutura de campanha do PSOL. Sabidamente, o PSOL em todas as campanhas tem pouco tempo de TV, tem pouco tempo de rádio, tem pouco dinheiro para fazer campanha. Esse ano mudou alguma coisa ou a estrutura é a mesma de anos anteriores? Esse ano mudou muito pouco, na verdade, Aldo. O PSOL, como você está refletindo, é um partido que ele é considerado pequeno, é um partido jovem, partido adolescente, é um partido que tem 14 anos. Temos uma bancada em Brasília de 6 deputados federais e a gente está diante de um desafio aí com essa reforma política da cláusula de barreira de dobrar essa bancada. Então, a gente vem com candidaturas muito fortes pelo Brasil inteiro. A gente acredita também que Pernambuco pode fazer o primeiro federal. A gente tem visto essa expectativa crescer a cada dia mais. Mas o nosso tempo de TV é muito pequeno, são poucos segundos. Mudou um pouco na eleição deste ano com o fundo eleitoral, a criação do fundo eleitoral. O fundão, a senhora fala. O fundão, exatamente. Porque antes o nosso fundo partidário, ele é muito pequeno, como a gente tem uma bancada pequena. Isso. E Pernambuco, ele passa a ser uma prioridade para o PSOL nacional. Porque a gente tem um deputado estadual, a gente tem um vereador, e no momento que alguma cidade ou algum estado ele tem mandato do PSOL, a nacional passa a tratar aquele estado como prioritário. Mas mesmo assim, era um fundo eleitoral muito pequeno. Mas agora, com o fundão, vem alguma coisa, então a gente fazia campanha sem dinheiro nenhum. Então saiu da campanha pobre para uma campanha de classe média. Não, uma campanha paupérrima, miserável, para uma campanha pobre. Perfeito. O que vem para Pernambuco realmente é muito pouco. Mas as nossas campanhas, assim, eu acompanhei muito de perto a campanha de Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, em 2016. Quando ele se candidatou a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E a campanha de Marielle Franco, quando ela se candidatou a vereadora do Rio de Janeiro. Então, foram campanhas que foram construídas com muita participação, com muitas mãos e pouquíssimos recursos. Perfeito. Marielle, ela não chegava a ter 15 mil reais. E foram quase 50 mil votos. Então, assim, a gente conta com a nossa militância, com as lutas, com o engajamento com os movimentos sociais e principalmente com as redes sociais. Perfeito. Obrigado pela resposta. Vamos começar, então, nosso bate-papo aqui. Aline, passo para você aí para começar a sua primeira pergunta. Obrigada, Aldo. Boa noite, Dani. Boa noite, Aline. Parabéns pelo programa mais uma vez, né? Grato. Por esse programa lindo. Dani, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria saber se o PSOL, vocês fazem alguma autocrítica, né, em relação à forma que o partido trabalha, já que você está com 1% nas pesquisas, mas não é assim, em outras candidaturas, outras campanhas, o PSOL atinge uma percentagem pequena ainda dos votos. Eu queria saber se vocês fazem algum tipo de autocrítica, se vocês são um partido de esquerda que defendem tanto a igualdade, por que vocês não conseguem chegar com discurso às massas? Por que não conseguem chegar nas igrejas, na periferia mesmo? O que é que está faltando? Olha, isso é um desafio que nós temos ao longo desses anos, porque, como eu falei para Aldo agora, é um partido que é recente, nós temos 14 anos, mas é um partido que é muito combativo. Como você reconheceu, é um partido que ele nasce nas ruas, é um partido que ele nasce na luta. A maioria das pessoas que compõem o PSOL, elas não militam só dentro do partido político. O PSOL é mais um instrumento de atuação política dessas pessoas. A maioria dos filiados ao nosso partido, eles vêm de movimentos sociais. Uma boa parte do movimento pela luta pela moradia, dos movimentos feministas, uma parte dos movimentos sindicais, existe uma corrente dentro do PSOL de movimentos sindicais, então nós temos amplos sindicatos organizados dentro de um partido político. E apesar disso, você questiona a questão da expressividade do PSOL. Por que não chega às massas? Por quê? Isso a gente vem se desafiando e eu acho que a gente vem conseguindo. Acho que o Rio de Janeiro, eu sempre cito o Rio de Janeiro como referência,
porque o Rio de Janeiro, o PSOL é hoje um dos principais partidos de esquerda de referência para a cidade. Então, a gente vê candidaturas do PSOL do Rio de Janeiro com ampla expressividade nacional. Então, a maioria dos votos do PSOL, ao longo da história, veio do chamado voto de opinião de alguns setores, a maioria de classe média. No Rio de Janeiro mesmo, a maioria dos votos que vinham para o PSOL vinha da região do Leblon, de Ipanema, Copacabana, mas a militância do PSOL e algumas vereadoras do PSOL, no caso a Marielle, Mônica e várias outras pessoas que trabalhavam dentro do PSOL do Rio de Janeiro, elas começam a fazer campanha de onde elas são. E elas vieram da favela, vieram da Baixada Fluminense. Então, hoje, a gente tem um partido que ele consegue avançar para dialogar com as massas. E eu acho que é um desafio da esquerda como um todo. Às vezes, a gente fica com um discurso que é muito politizado e, às vezes, ele é pouco inteligível na compreensão e no alcance das massas. Chegar onde você disse, nas igrejas, é um desafio, inclusive, para mim. Eu fui recentemente chamada a fazer uma fala em uma igreja cristã evangélica. E é um espaço que eu não frequento. E aí eu me pensei, o que falar? A gente tem, às vezes, de como abordar. E aí eu lembrei, vamos falar uma linguagem que as pessoas compreendam. Que tipo de atuação você está tendo naquele espaço? É uma atuação que promove o encontro ou uma atuação que promove o confronto? Porque, infelizmente, eu acho que o objetivo seria promover o encontro, não só naquele espaço, mas social. Mas a gente muitas vezes prega o confronto. Então, a gente precisa saber como chegar, como dialogar, mas aqui em Pernambuco a gente tem conseguido dialogar com os movimentos sociais, é de lá que a gente se organiza, nos movimentos de luta pela moradia. Hoje, junto da gente, nessa campanha política pelo PSOL, a gente tem sindicatos de trabalhadores ambulantes, do comércio informal. Então, acho que a gente tem uma expressividade maior de alcançar mentes e corações, um desafio para a gente dialogar com essas massas, mas a gente tem conseguido fazer. De pouquinho, devagar, porque nós somos um partido de muita coerência. Então, acho que o fato de se propor a não fazer aliança ampla, e isso ser um dos princípios do PSOL, apesar de ser um partido pequeno, seria muito conveniente. É a 7ª eleição que nós participamos. Desculpa, o PSOL não faz aliança esse ano com ninguém, não é? Faz aliança com o PCB. Tá, mas eu lembro que para eleger Edilson, na eleição passada, teve que fazer aliança, senão não conseguia colocar Edilson, né, com o PMN, não foi? Fez com o PMN. Entendo. Então, assim, quando eu digo que a gente não faz aliança, a gente não faz alianças amplas. Tá. Então, os nossos palanques o que é aliança ampla? sempre... Desculpa a intervenção. O que é aliança ampla? É se aliar com um partido que já está há muito tempo com uma política diferenciada do PSOL? O que é aliança? O PSOL se aliaria, por exemplo, ao Democratas, ao MDB, ao PT? Não, ao PT a gente já poderia discutir, porque são partidos que estão à esquerda. Tá. Quando a gente fala em união à esquerda, em aliança à esquerda, tem que ser à esquerda mesmo. Então não o PSOL não vende a alma ao demônio para se eleger e para eleger deputados? Porque a gente entende que o tamanho dos palanques, Aldo, muitas vezes é o tamanho do Estado. Perfeito, perfeito. Então a aliança ampla é isso. Perfeito. Sérgio Montenegro. Candidata, a gente já está falando dessa questão de partidos com, vamos dizer assim, menos aprofundamento na sociedade, mas o PSOL, principalmente aqui em Pernambuco, ele está dando um exemplo. Ele montou uma chapa majoritária só de mulheres, né? Num momento que se fala muito na questão do empoderamento feminino e tal. Em outros lugares, a gente está vendo esse empoderamento acontecer. Outros não, outros são refratários, como a sociedade ainda é muito refratária a essa questão. Mas não tem nada mais excludente do que o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, 10% são mulheres. Na Assembleia Legislativa aqui, menos ainda. Só que são 52% de mulheres no eleitorado. Então, essa diferença é muito grande. A que a senhora atribuiria essa questão tão difícil do Congresso, principalmente porque os partidos agora tinham a obrigação de montar uma chapa com 30% de mulheres. E montaram quase não chegando. Há um desinteresse das próprias mulheres. O que é que impede as mulheres de entrarem na política? Porque os partidos estão aí de porta aberta, estão querendo, até porque o fundo partidário agora, né, beneficia um pouco com essa questão das mulheres. Não dá para atrair mulher na política. Qual é a dificuldade? É o machismo ainda arraigado? É desinteresse feminino na política, que é uma tradição? Olha, Sérgio, fico muito feliz com essa pergunta, que muito me interessa responder, que
É o seguinte, eu acho que são alguns fatores que a gente tem que elencar alguns elementos. Historicamente, foi dito que o espaço da mulher era o espaço privado. A mulher era tida como um espaço reservado. Eu sempre brinco, que eu sou professora de história também, além de advogada, que existia um ditado popular aqui no século XIX, aqui em Recife, que dizia o seguinte: uma mulher ela tem que sair de casa 3 vezes na sua vida. Primeira vez para o seu batizado, a segunda para o seu casamento e a terceira para o próprio enterro. Quando a gente pensa no movimento sufragista e a mulher ela adquire o direito de votar e ser votada apenas em 1932, e para isso ela tinha que ser casada e ter uma autorização expressa do marido. Então, mais dramática é exatamente. Então, assim, já mostra que esse espaço público, esse espaço considerado da polis, da cidade, do político, não era um espaço para ser ocupado por esses corpos femininos. Era um espaço que era eminentemente masculino. Isso vai se alterando, a mulher vai entrando para o mercado de trabalho, vai conquistando cada vez mais espaço, mas na representatividade política ainda somos subrepresentadas. Você falou muito bem, somos maioria da população brasileira. E do eleitorado, né? E do eleitorado também. Aqui em Pernambuco a gente ainda tem um percentual maior do que o percentual nacional, cerca de 54% de mulheres, e que não ocupa nem 11% das assembleias ou dos legislativos ou dos executivos. E a gente chama a atenção para uma dificuldade. Em 2016, o TSE divulgou um dado muito importante. 18 mil mulheres se candidataram e não tiveram um voto sequer, nem o seu próprio. Então, nem elas votaram nelas mesmas. O que isso significa? O uso dos partidos de candidaturas consideradas laranjas. A gente teve vários escândalos aqui, inclusive, de pessoas que teriam sido induzidas a se filiar, nem sabiam que iam ser candidatos. De usar o documento, de não ser avisada, inclusive, irresponsavelmente, para preencher a cota de 30% obrigatório, que não é para o gênero feminino, é para o gênero menor representado, que infelizmente ainda é o feminino. Muitos partidos nem prestaram conta dessas candidatas. Então, elas ficam inelegíveis, e não só inelegíveis, não pode viajar, emitir passaporte, não pode fazer concurso público, assumir cargo público. Então, elas têm a vida prejudicada por ser usada de massa manobra para preencher cota no partido. Danado isso. Em 2015, só para fazer um gancho, o PSOL ele dá um salto. Ele estabelece paridade nas instâncias partidárias. Então, o nosso diretório estadual, tanto estadual como nacional, ele tem paridade de gênero. 50% de homens, 50% de mulheres. Também incluindo aí mulheres trans e travestis que se consideram de gênero feminino. O pessoal faz isso estadualmente e nacionalmente, assim como nas suas executivas. Então, isso traz a mulher para o centro da discussão política e dá a ela mais condição de empoderamento de disputar a eleição. Porque realmente é um ambiente que não é fácil, mas a gente diz que 2018 é o ano das mulheres na política. Tem crescido muito. Que bom. Vamos, Edmar Lira, começa aí a fazer a sua pergunta aí a candidata. Candidata, pegando um gancho da sua fala, acho que respondendo aí a Aldo Vilela, você falou, salvo engano, que talvez eu tenha ouvido diferente, mas eu acredito que foi corretamente isso aí. Você falou que o tamanho dos palanques é do tamanho do Estado. Você considera que o Estado precisa ser diminuído para que a política passe a ser melhor representativa? Edmar, eu acho que isso tem que ser uma das primeiras medidas de qualquer pessoa que se eleja governadora, eu espero assim ser, ou governador no estado de Pernambuco. É preciso pensar numa reforma administrativa urgente. Acho que uma primeira medida, inclusive no ato do registro da nossa candidatura, eu tenho um conselho político formado por cientista político e economista, que eu pedi esse raio-x, uma radiografia da máquina do Estado. E é impressionante o número de secretarias, o excesso de divisões nessas secretarias, e o que a gente tem visto é que essas alianças, muitas vezes, elas se dão por isso, por maior tempo de televisão, por acesso a fundo partidário, e aí você vê um Estado hipertrofiado. Então, o Estado está inchado. E acho que a gente precisa começar a pensar numa reforma administrativa, sim, para enxugar esse Estado e aí a gente ter mais condição de investir e voltar a crescer. Quando você vê um palanque com 10 partidos, 14 partidos,
infelizmente, o nosso Estado às vezes é feito de balcão de negócios. As pessoas ocupam e elas querem uma secretaria, um cargo, e a gente não pode mais conduzir a administração pública dessa maneira. Então, eu entendo que é urgente diminuir e pensar numa auditoria mesmo administrativa no Estado de Pernambuco. Então você é a favor da tese do Estado mínimo? Não, na verdade eu não sou a favor do Estado mínimo, porque eu digo que o Estado mínimo, para mim, não é simplesmente diminuir o Estado, mas o Estado mínimo é um Estado também que interfere menos na sociedade. Então, eu sou a favor que se diminua o Estado, mas ele não é um Estado mínimo, ele é um Estado que tem que diminuir, enxugar administrativamente a máquina para poder ampliar os investimentos sociais. Então, é para que o Estado ele esteja a serviço da maioria da população, com políticas públicas na área de saúde, educação, moradia, transporte, e por isso eu acho que ele tem que estar aí. Agora, quando o Estado ele deve ser mínimo, quando ele chega para inflar o Estado com essas secretarias. Então, eu acho que administrativamente precisamos enxugar, mas eu não sou a favor do Estado mínimo. Bom, deixa eu pegar esse gancho e essa resposta, pedir licença a vocês, a candidata. A gente vai para um rápido intervalo comercial, fechamos o primeiro bloco. No retorno, a gente tem o Ulisses Gadelha, que vai perguntar, Pedro Gustavo, Helder Bringel. Participe do Roda Viva Pernambuco. Você pode enviar suas perguntas para os candidatos que aqui estão através das nossas redes. No Instagram, @Aldo Vilela, e pela TV Nova, @TV Nordeste. No Facebook, fanpage Aldo Vilela Oficial, e na TV é o TV Nova Nordeste. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Daniele Portela, candidata ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL, conosco, iniciando essa sabatina com os candidatos. Lembro que no próximo dia 21, na próxima terça-feira, Simone Fontana, do PSTU, estará conosco aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente volta.